A criação de uma plataforma de educação médica e a interação das equipes de vendas por meios digitais foram algumas das mudanças promovidas pela Daiichi Sankyo, que é uma farmacêutica, durante a pandemia. O nosso convidado no Liderança Digital é o Marcelo Gonçalves, presidente da empresa no Brasil, que vai falar sobre essas mudanças e algumas transformações que vêm por aí. Marcelo, obrigada por estar aqui com a gente. A meta da companhia é digitalizar todos os processos, incluindo linha de produção, até 2030. Quais projetos estão previstos para esse ano no Brasil? Como você disse, nós temos uma tarefa global, né, do nosso CEO, essa missão de digitalizar todos os processos até 2030. Esse ano, nós vamos dar continuidade a plataforma Medpedia, né, que é a nossa plataforma de educação médica continuada, só que ela tem um detalhe importante, porque a gente não explora apenas, né, as questões técnicas, né, dos produtos que a empresa produz, mas também a gente oferece um suporte para toda a classe médica de outros itens relacionados à tecnologia. Para você ter uma ideia, um dos cursos mais acessados que a gente tem foi justamente como implementar a telemedicina no seu consultório. Você comentou que um dos cursos mais procurados foi como implementar a telemedicina pelos médicos nos seus consultórios. Como é que está esse movimento? Isso continua forte, mesmo com a possibilidade da gente retomar atividades presenciais em breve? Sim, a gente observou que o atendimento presencial ele vem numa crescente. A partir do momento que a gente viu as taxas de vacinação aumentando, automaticamente a gente viu o atendimento dos médicos presencialmente também aumentando. Por outro lado, até foi destaque hoje, né, em algumas mídias, o número de teleatendimentos relacionados ao atendimento da doença mental, né, da saúde mental, perdão, ele vem crescendo e vem batendo aí marcas não pensadas, né, antes. Eu acho que tem muito a ver, para responder tua pergunta, acho que tem muito a ver também com a especialidade. Né? Se você pegar o modelo de atendimento de um psiquiatra, né, versus, por exemplo, de um ortopedista, são situações distintas, né? Muito importante ali aquela anamnese física, né, no caso de um ortopedista. Mas a gente observa que essa tendência ela veio para ficar. Em algumas pesquisas internas que nós conduzimos, entre psiquiatras, por exemplo, cerca de 40% deles pretendem continuar com o atendimento remoto como parte da sua agenda e também pretendem continuar recebendo o contato, né, dos laboratórios através dos nossos representantes de vendas virtualmente também. Então, eu acho que a gente vai viver, né, com esse cenário híbrido, minha opinião, por muitos e muitos anos. Isso vai se consolidar cada vez mais. De que forma as startups do setor, as health techs, contribuem para o trabalho da empresa? O próprio Medpedia, que é a nossa plataforma, né, de educação médica, ele é em parceria com uma startup, né, a SD Conecta, que possibilitou a gente avançar. É uma startup especializada, né, no trabalho ligado à classe médica. Um outro exemplo, o que nós vemos, isso de uma maneira geral no mercado, são as startups que dão suporte ao acompanhamento da jornada do paciente. Aqui na Daiichi Sankyo, nós estamos buscando, né, entender bem esse modelo e como a gente pode, de alguma forma, agregar esse valor, né, ao nosso suporte à classe médica. Temos vários exemplos, né, de empresas que nós visitamos e que estamos em conversas, algumas delas já bem adiantadas, que desenvolveram devices, por exemplo, que acompanham esse paciente e que podem mensurar ali prever, né, um problema que vai acontecer e que podem comunicar o médico daquele paciente para que ele possa ter uma conduta até se antecipando a um problema. Um exemplo disso são devices, por exemplo, que podem prever uma fibrilação atrial, que é uma alteração do ritmo cardíaco, que pode resultar num AVC ou até mesmo em um problema mais grave. Nos negócios em si, o que
foi muito importante nessa etapa de pandemia, né, foi a transição realmente do contato presencial da nossa equipe de vendas para o contato 100% virtual. E aí a gente conseguiu agregar algumas tecnologias que possibilitaram que isso acontecesse com certa fluidez e também com efetividade, e também gerenciando as informações, né, tanto de produtividade da força de vendas, como também da percepção dos médicos. Recentemente vocês anunciaram, inclusive a gente cobriu no Valor, que a Daiichi Sankyo vai entrar na área oncológica aqui no Brasil, né, com medicamentos para esses tratamentos oncológicos. A gente vê muito a relação da inteligência artificial com esses tratamentos, por exemplo, em diagnósticos inteligentes e também na definição dos medicamentos mais apropriados para determinados tratamentos. Como vocês se relacionam com esses tipos de projeto? Basicamente, hoje, a inteligência artificial está sendo utilizada em pesquisa e desenvolvimento. Esse fármaco que você citou, ele traz, né, um avanço tecnológico, porque o produto, eu não vou entrar aqui profundamente na parte tecnológica, mas ele é a junção de 3 itens importantes: o quimioterápico, um anticorpo e um link. E a construção dessa tecnologia ela só foi possível com a utilização de inteligência artificial. Globalmente, a empresa ela vem investindo cerca de 30% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. E, basicamente, a inteligência artificial ela está presente em diversas etapas desse processo. No que diz respeito a diagnóstico, sim, as empresas parceiras, né, elas têm avançado bastante para tentar encontrar o tratamento correto, né, para a patologia que surge ali no paciente, mas nós ainda não fazemos uso disso. Dá para a gente dizer que a inteligência artificial ajuda a descobrir um medicamento novo? Que outras tecnologias colaboram nesse sentido? Com certeza, no desenvolvimento de moléculas, você pode imaginar que muitas vezes para você ter sucesso, ter êxito, né, em uma molécula, você tem que buscar um investimento em milhares de moléculas. Então, a inteligência artificial ela encurta esse caminho. E a gente tem visto isso, né, o desenvolvimento de moléculas que antes muitas vezes levava 30 anos, né, você acaba encurtando isso. Todos os negócios estão buscando o caminho de serem direcionados por dados, pela análise de dados. Vocês também têm essa missão. O que já é realidade dentro dessa jornada no Brasil? Como eu te falei, a gente tem o perfil, né, do dado no centro da tomada de decisão. Nós criamos, há alguns anos atrás, uma área dedicada a suporte ao negócio. Essa área ela congrega setores como inteligência de mercado, né, efetividade da força de vendas, o marketing digital, e o segmento farmacêutico ele é um dos segmentos que possui uma quantidade de dados enormes. A gente tenta capacitar a nossa equipe para direcionar o trabalho dela baseado nessas informações, e aí nós temos uma visita, né, um contato com a classe médica amplamente segmentado, e não levando uma única mensagem, mas buscando, então, segmentar a mensagem de acordo com o que vai trazer maior valor para aquela médica ou para aquele médico, né? Com o perfil de pacientes que ela atende. Hoje você ainda tem os médicos generalistas, mas você também vê essa especialização cada vez mais acontecer, e a gente tinha que seguir esse caminho também. Então, hoje a gente busca esse tratamento de dados nesse suporte à informação médica,